Um salve para os estudantes de plantão, meu nome é Ingrid e eu vou fazer um resumo para vocês. O tema do resumo de hoje será sobre o diagnóstico de enfermagem. Para quem ainda não sabe, aqui no canal eu tenho uma playlist falando sobre SAI e o processo de enfermagem. Já trouxe o conceito para vocês. Já falei também sobre o processo de enfermagem da Horta de 1979. Hoje eu vou falar sobre o diagnóstico de enfermagem e com o decorrer do tempo eu vou falando sobre demais assuntos que vocês colocarem como sugestões e principalmente respondendo as enquetes lá do Instagram que eu sempre pergunto para vocês. Para quem quer saber, eu sempre conto em todos os meus vídeos, eu utilizei esse livro como referência para fazer esses resumos, que é o Manual de Enfermagem para Concurso e Residência do professor Rômulo Passos. É muito bom, recomendo. E para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum resumo quando eu colocar aqui no canal. Me segue lá no Instagram, enfermagem_resumida, lá eu coloco foto dos resumos, coloco termos técnicos, várias coisinhas legais. Disponibilizei um drive também com muitos livros mesmos, não tô exagerando. E o pessoal gostou bastante, fiquei muito feliz em poder ajudar. Mas é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar aquele like, isso me ajuda muito, me incentiva. E também compartilha com os amigos aí conhecimento, né, galera? Mas então é isso, sem mais delongas, vamos ao resumo. Tudo bem? Então, galera, de acordo com a resolução do COFEM, número 358, de 2009, temos o seguinte conceito a respeito do diagnóstico de enfermagem. Já peço desculpa de antemão aqui, tô um pouco rouca, tô um pouquinho gripada, mas enfim, não vai ser o suficiente para estragar o nosso resumo. Então vamos lá. Temos o seguinte conceito, né, em relação ao diagnóstico de enfermagem. Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam com mais exatidão as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. Então, até grifei essas duas palavras, interpretação e respostas, porque essa definição ela traz que esse é o processo de interpretação, né, das respostas da pessoa, da família ou coletividade. E a partir daí, nós vamos constituir uma base para a seleção das ações, das intervenções com as quais a gente objetiva alcançar os resultados esperados. Resultados esperados, esses são as metas, mas nós utilizamos mais agora, né, atualmente, resultados que se esperam, resultados esperados. Tudo bem? Então vamos lá. Então, para realizar um diagnóstico de enfermagem, deve ser utilizado um sistema de classificação. Nós temos a CIP, que é a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem. Temos a NANDA, Classificação dos Diagnósticos de Enfermagem. NIC, Intervenções de Enfermagem. NOC, Resultados de Enfermagem para Diagnóstico da NANDA. Então, eu até grifei aqui, ó, diagnóstico, intervenções, resultados. Por quê? Eu vou até fazer uma breve explicação antes, porque teve algumas pessoas que se confundiram. Então, quem realiza a classificação dos diagnósticos de enfermagem é a NANDA, somente a NANDA. NIC é intervenções de enfermagem. NOC, resultados de enfermagem para os diagnósticos da NANDA. Tudo bem? Então, não confundam as coisas. Apesar desses conteúdos, eles adentrarem nessa categoria de diagnóstico, só um deles faz a classificação dos diagnósticos. E é até o mais utilizado. Tudo bem? Você vai ouvir falar muito sobre NANDA, é muito mais utilizado. Mas esses daqui são indispensáveis. Porque essas intervenções, esses resultados, eles não vão sair da sua mente. Não, tem uma base científica, tem uma realmente... algo que é embasado para poder ser feito, não é nada da sua mente, nada que você vai, eu acho que o paciente tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer isso para ele e tal. Não, tem uma base científica, você tem que ler, você tem que estudar para você saber. Então, é importante você conhecer todos esses, por mais que não sejam tão utilizados quanto o NANDA, é muito importante você saber.
Então, eles se encaixam sim na categoria de diagnóstico de enfermagem, inclusive em vários livros que eu estudei, a gente consegue, sempre quando fala do NANDA, fala do NIC, fala do NOC, apesar que a classificação dos diagnósticos é só NANDA, mas nós temos aqui os que acompanham, os que auxiliam para que nós possamos fazer essa classificação, porque é um sistema de classificação, na verdade. Então, ele inclui sim na categoria de diagnóstico de enfermagem, porque acompanha esse processo. Então, nós temos a classificação com a ANANDA, a classificação dos diagnósticos, e nós temos também intervenção, resultados, que caminha junto, que faz parte desse processo, que contribui também. Eu acho que já ficou claro. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura dos diagnósticos de enfermagem, tá? NANDA 2015. Então, nós temos aqui o diagnóstico de enfermagem, diagnóstico com foco no problema, diagnóstico de risco, diagnóstico também promoção da saúde e o diagnóstico de síndrome. Eu vou falar sobre cada um deles rapidamente e vou trazer um exemplo também para vocês conseguirem fixar melhor esse conteúdo na mente, para vocês entenderem melhor. Apesar que aqui é apenas o resumo, tá bom? Então, o resumo é para refrescar a memória daquilo que você já sabe ou você vai estar revisando, que não é uma videoaula, nada, é só um resuminho mesmo. Minha bateria aqui já está acabando, mas eu vou ter que correr. Mas então, pessoal, vamos lá. O diagnóstico com foco no problema. O próprio nome já diz. Então, é um julgamento clínico a respeito de uma resposta humana indesejável a uma condição de saúde, processo de vida que existe em pessoas, família, grupo ou comunidade. Isso repete muito também o que a gente viu no conceito, interpretação das respostas da pessoa, da família, da coletividade humana. Então aí a gente já percebe. Então a gente tem um julgamento clínico a respeito do quê? Da resposta humana indesejada. Então a gente tem aqui um problema. Então, a partir desse problema que foi levantado, nessa condição de saúde, nesse processo de vida, a gente vai fazer um julgamento clínico para esse problema, com foco no problema que já existe. Tudo bem? Eu vou trazer um exemplo para vocês daqui a pouquinho de cada um desses tópicos que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Diagnóstico de risco. Nós temos um julgamento clínico em relação à vulnerabilidade da pessoa, família, grupo ou comunidade para o desenvolvimento de uma resposta indesejável a condições de saúde, processo de vida. Então aqui nós temos uma relação de vulnerabilidade. O problema, ele ainda não existe, mas as pessoas que estão ali, naquele certo local, elas são suscetíveis àquele problema. Entendeu? Então, existe um grande fator que pode predispor um problema, o desenvolvimento de um problema. Então, esse problema ainda não existe, mas existe um grande risco para que ele ocorra. Então, nós temos que ter um julgamento clínico em relação a essa vulnerabilidade da pessoa, da família, do grupo, da comunidade, enfim, né, para o desenvolvimento de uma resposta humana indesejável. No caso, do surgimento mesmo do problema. Então, esse diagnóstico de risco, eu vou até mostrar para vocês qual é a diferença dele na questão quando for fazer mesmo, prescrever mesmo esse diagnóstico de risco. Então, pessoal, temos mais 2 diagnósticos. Ai, bati aqui no tripé. Mas enfim, ó. Temos o diagnóstico de promoção da saúde e o diagnóstico de síndrome. Diagnóstico de promoção da saúde, a gente não vê com tanta frequência, pelo menos eu nunca tinha visto com tanta frequência, não sabia muito assim a respeito. Mas é de essencial importância, até porque nós devemos prezar sempre pela prevenção, pela promoção da saúde, não focar no tratamento das doenças. Então, esse diagnóstico, ele é tão importante quanto aquele com foco no problema. Então, vamos lá. Ele é um julgamento clínico a respeito da motivação e do desejo de aumentar o bem-estar e alcançar o potencial humano de saúde. Então, aqui, nós entendemos que o paciente ele tem uma disposição para. Então, nós temos que aproveitar isso e trazer essas medidas, essas prescrições de promoção da saúde para aumentar o bem-estar e evitar também, né, futuros problemas. Porque a partir daí a gente vai estar motivando o paciente a alcançar cada vez mais, manter o seu, no caso, o seu conceito de saúde, né, sempre ali da melhor maneira possível. Então, temos também o diagnóstico de síndrome.
que nada mais é que o julgamento clínico relativo a um agrupamento de diagnósticos de enfermagem que ocorrem juntos, sendo mais bem tratados em conjunto e por meio de intervenções similares. Então, é um conjunto de diagnósticos, né, que são bem semelhantes. Então, na verdade não são semelhantes. As intervenções, no caso, seriam bem similares. Então, é muito mais vantajoso tratar esse conjunto, esses agrupamentos, esses diagnósticos em conjunto para que obtenham um resultado melhor. E na NANDA a gente consegue ver quais são, tudo certinho e até melhor. Então, para que você tenha conhecimento, eu aconselho que você agora que já sabe o que ir mais a fundo a respeito disso, porque é muito interessante. Então, vamos lá agora. Já caminhando para o final, eu vou mostrar para vocês, como eu havia dito, alguns exemplos de diagnósticos de enfermagem, tá bom? Então, nós temos aqui, começando com aquele real ou com foco no problema. Então, nós temos aqui a troca de gases prejudicada, um exemplo, tá? Troca de gases prejudicada relacionada ao desequilíbrio da ventilação-perfusão em decorrência das queimaduras caracterizada por taquipneia e taquicardia. Lembra que a gente sempre vai ter no nosso diagnóstico, não sempre, dependendo do diagnóstico, eu já vou explicar para vocês, porque no diagnóstico de risco a gente não vai ter algum desses fatores. Nesse diagnóstico com foco no problema, nós sempre teremos, né, o fator relacionado e o fator que caracteriza. Então, ou seja, relacionado sempre vai ser o problema que o paciente tem. E caracterizado são as manifestações clínicas ou mesmo por relato verbal do paciente. Tá bom? Então, nós temos aqui troca de gases prejudicada relacionada ao quê? Ao desequilíbrio da ventilação-perfusão em decorrência das queimaduras caracterizada por taquipneia e taquicardia. Então, assim, diagnóstico de enfermagem, você não vai aprender numa videoaula de 10 minutinhos, na verdade nem videoaula, mas um resuminho básico. Não, você tem que ir atrás, você tem que praticar para você construir um raciocínio clínico, um raciocínio crítico, um julgamento clínico. Então, é muito importante, para que daí, cada vez mais, você consiga sanar as suas dúvidas, porque é através da prática mesmo que você vai começar a entender melhor. Então, esse foi o diagnóstico real ou com foco no problema. Agora nós temos aqui o diagnóstico de risco. Risco para débito cardíaco diminuído relacionado ao hipertireoidismo descontrolado e aumento da sobrecarga cardíaca. Então, em relação a esse problema que o paciente já tem, ele pode ter um risco para débito cardíaco diminuído. Aqui a gente não vai pôr caracterizado por quê? Porque esse problema ele ainda não existe, é um risco em potencial que pode acontecer, então é melhor já ficar em alerta. Mas esse problema ele ainda não existe, mas tem um grande potencial para existir. Nós temos aqui promoção da saúde. Lembra do diagnóstico de promoção da saúde? Então, nós temos aqui uma disposição para nutrição melhorada, caracterizada ou evidenciada, né, por atitude em relação à comida coerente com as metas de saúde. Então, lembra que eu falei que é a questão do julgamento clínico a respeito da motivação e do desejo de aumentar o bem-estar? Então, a gente sempre vai começar aqui por uma disposição para, né? A gente consegue perceber que o paciente ele tem uma boa resposta em relação às metas que a gente estabeleceu. Ele tem uma disposição para nutrição melhorada ou para qualquer outro tipo de diagnóstico que tenha sido estabelecido anteriormente. Então, essa promoção da saúde ela é muito importante. Temos também aqui o diagnóstico de síndrome. Um exemplo, síndrome de estresse por mudanças relacionada à barreira por idioma caracterizada por isolamento. Caracterizada ou evidenciada, a mesma coisa, tá bom? Então, nós temos aqui essa síndrome de estresse, a gente vai ver que são diversos diagnósticos que em conjunto traz já uma síndrome que já está fechada, né? Na verdade, eu tenho um pacote ali, vamos dizer assim. Então, a gente vai poder traçar, na verdade, ações, intervenções já em cima desse tipo de síndrome de estresse, que com certeza já vai culminar em várias intervenções que podem ser feitas justamente para ajudar o quadro desse paciente. Já está tudo prontinho, tudo bonitinho, é só você aplicar, beleza? E para terminar agora de vez, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui a respeito do diagnóstico da NANDA, que eles, na verdade, esses diagnósticos eles são estruturados através de um sistema multiaxial
entendeu? Só que assim, eu perguntei lá no Instagram, muita gente falou que sabia. Quando eu perguntei o que era, ninguém respondeu. Muito pouco mesmo, muito poucos responderam. E eu achei interessante trazer. Então, assim, essas estruturas, né, é através de um sistema multiaxial, mas aí você me fala, o que é um sistema multiaxial, né? É um sistema que consiste em eixos, no quais são combinados para tornar os diagnósticos substancialmente iguais na forma, coerentes com o modelo ISO. Então, nós temos aqui um eixo na taxonomia 2 da NANDA e é definido como dimensão da resposta humana considerada no processo diagnóstico. São eles 7 eixos. Então, nós temos aqui o foco, sujeito, julgamento, localização, idade, tempo e situação. Esses são os eixos que são estruturados os diagnósticos da NANDA. Então, é muito interessante, porque esse daqui já caiu em prova. Então, é interessante saber, se você te perguntarem, se você sabe quantos eixos são estruturados, o sistema multiaxial do NANDA e tal, você já sabe agora que são 7 eixos. Eu perguntei quantos eixos, muita gente errou também lá no Instagram, na enquete que eu fiz. Então, agora você já sabe. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei passar o máximo mesmo com as melhores palavras para vocês possam entender. Mas se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algo a acrescentar, pode deixar aí nos comentários. Eu gosto muito de interagir com vocês. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e bons estudos!